vídeo de hoje é um tutorial sobre Google Ads, um tutorial passo a passo, onde eu vou explicar em detalhes como você vai fazer para criar uma campanha na prática. Então eu não vou me estender, não vou me enrolar muito aqui, porque o nosso objetivo aqui é prático, então vamos direto lá para a minha tela. Antes de mais nada, para criar uma campanha no Google Ads, você vai precisar ter um e-mail do Gmail e criar uma conta no Google Ads. Quando você inicia a criação dessa conta, ele vai te levar por a criação de uma primeira campanha ali, só para você realmente configurar a sua conta e chegar nessa tela aqui. Então, se você ainda não tem uma conta no Google Ads, você vai precisar criar uma conta nova, tá? Então, você vai precisar de um e-mail @gmail, vai entrar aqui em ads.google.com e iniciar o processo de criação da sua conta. Ele não é complicado, tá? Mas ele vai levar você por um processo de criação de uma campanha, tá? Então, você pode passar por esse processo só colocando informações genéricas para chegar no final da criação da sua conta. Depois você deleta a campanha que você vai criar nesse processo, você vai ser obrigado a criar nesse processo, para finalmente você chegar aqui nessa tela, tá ok? Então, quando você chegar nessa tela, você vai excluir a campanha que você criou. Para isso, você vai selecionar ela aqui, vai em editar e remover, tá? Só isso para você conseguir chegar nessa tela inicial de criação de campanhas. Aí sim você consegue seguir esse nosso tutorial, tá certo? Então, chegando aqui, você vai, se você ainda não estiver no menu aqui de campanhas, você vai clicar aqui em campanhas, tá? Para ver essa telinha e iniciar a criação de uma nova campanha. Aqui a gente tem o botãozinho mais, e esse botãozinho mais é para a gente criar uma nova campanha. Clicando nele, ele vai me pedir aqui, como eu tenho duas contas, ele vai me pedir para selecionar a conta que eu quero utilizar para criar essa nova campanha. Se você tiver só uma conta, ele vai direto. Aí você não precisa dizer onde você quer criar. A primeira página para a gente criar uma campanha é você escolher o objetivo dessa sua campanha, qual que é a meta dela, o que você pretende conquistar e obter com essa campanha. Então aqui ele te dá algumas sugestões, né? Vendas, leads, tráfego para o seu site, consideração de produto e marca, alcance e reconhecimento de marca, promoção de aplicativo e aqui uma campanha sem meta. Passando o mouse você pode ver a explicação que ele dá com relação a cada uma dessas campanhas, tá? Mas no final é só uma forma de você criar uma campanha já direcionada para esses objetivos aqui, mas isso pode ser feito aqui também no campanha sem meta, tá? Aqui você pode criar qualquer um desses tipos de campanhas apenas preenchendo os dados, e a diferença é que aqui você vai ter todas as opções, tá? Se você clicar aqui, por exemplo, em vendas, você vai ter essas opções aqui. Se você clicar em promoção de apps, você já vai ter somente essa opção. Clicando em criar uma campanha sem meta, ele vai mostrar todas as opções, tá? Então ele vai te direcionar por esse caminho. Então não importa o que você quer aqui, eu geralmente já venho aqui na campanha sem meta, porque aí a partir daqui eu escolho todos os objetivos, independente, né, disso aqui, independente da minha meta, que eu posso escolher qualquer opção que eu queira para realizar o anúncio e a campanha do jeito que eu quero. Então aqui a gente tem todas as opções, eu indico que você vá por aqui também. Depois que a gente selecionar aqui a nossa campanha sem meta, ele vai mostrar aqui as opções, né, de um tipo de campanha. E aqui você vai selecionar se você quer anunciar na rede de pesquisa, né, então aqui ele fala exatamente do que se trata, ele vai mostrar o seu anúncio nas pesquisas do Google, em sites parceiros de pesquisas do Google e muitos outros lugares. Rede display. Aqui no caso da rede display você já vai precisar de imagem, porque são aqueles banners que mostra em toda a rede do Google, todos os sites que usam Google Ads. Então aqui no caso você já vai usar anúncios de imagem. Aqui em shopping já vai ser para você aparecer lá na pesquisa do Google, na abinha shopping lá. Vídeo é para quando você quer fazer um anúncio lá no YouTube. Aqui no Discovery já são anúncios que também podem ser no YouTube em vídeo, né, dessa forma aqui, mas ele também vai para o Gmail e em outros produtos também do Google. Aqui em Smart também já são anúncios gráficos e textos e também Google Maps. E depois aqui aplicativos, né, se for o caso de você estar promovendo um aplicativo. O que a gente vai aprender aqui mesmo vai ser o da rede de pesquisa, que é o anúncio que vai fazer você aparecer na busca do Google, né? É o anúncio padrão e que é o mais comumente utilizado. Então, vou selecionar aqui rede de pesquisa e ele já vai perguntar pra gente, já vai mandar aqui o próximo passo. Que resultados você espera alcançar com essa campanha? Visita no site, ligações telefônicas, download do aplicativo. Então, aqui eu vou selecionar visitas no site. Vou colocar aqui o site da minha empresa. E clicar em continuar para ir para a próxima etapa.
Depois ele vai perguntar qual é o nome da nossa campanha. Esse nome de campanha você pode colocar qualquer nome, pode colocar campanha 1, tá? Só que na hora que você tiver várias campanhas rodando ao mesmo tempo, você pode ter dificuldade em saber o que a campanha 1 tá rodando. E aí você vai se perder na hora de gerenciar isso aqui. Então eu recomendo que aqui no campanha, aqui no nome da sua campanha, você adicione um nome relacionado a, sei lá, o produto que você está vendendo, a campanha mesmo que você está realizando. Então, por exemplo, eu posso chamar essa campanha de rede de pesquisa para, por exemplo, eu vou fazer esse anúncio aqui para um curso aqui da Escola Negócio Digital Express. Então, rede de pesquisa, curso Negócio Digital Express. Dessa forma, eu sei que eu estou anunciando nesse posicionamento e usando esse produto aqui. Então, se eu fizer várias outras campanhas, eu vou saber quais são os posicionamentos, os produtos que eu estou utilizando. Aqui depois você pode desmarcar essas duas opções, tá? Aqui ele tem as explicações certinhas. Então aqui é para incluir parceiros de pesquisa do Google e também na rede display, que não é o nosso caso aqui. A gente quer aparecer só nas buscas do Google mesmo. Então você pode deixar desmarcado. Depois aqui nós temos a segmentação de público-alvo. Isso aqui vai depender do que você está anunciando. Então, por exemplo, no meu caso, que é um curso online, eu posso anunciar em todos os países e territórios. Ou posso anunciar somente para o Brasil. Mas como eu tenho muitos alunos de fora, então geralmente isso aqui utilizaria todos os países e territórios. Mas se você está anunciando para um negócio local, você pode vir aqui e inserir um local específico, tá? Então, por exemplo, eu posso anunciar só para Curitiba, tá? Só para a cidade de Curitiba. Se eu fosse um restaurante, por exemplo, uma pizzaria. Mas como é o meu caso, é um curso online, eu posso colocar em todos os países e territórios. Ou também posso, colocar aqui Brasil, Estados Unidos, os países que mais acessam o meu site, que mais compram os produtos. Também posso segmentar de forma abrangente, mas não em todo lugar. Vai depender, é claro, do seu negócio. E depois idiomas, ele já trouxe aqui para o padrão português e inglês. E eu recomendo que você deixe esses dois aqui, tá? Por mais que, Simeia, o meu curso, que nem no meu caso, o curso é em inglês, aliás, o curso é em português, então a pessoa precisa saber falar português. Só que essa segmentação de idioma aqui, ela pega com base no idioma que a pessoa utiliza, por exemplo, no computador dela, no navegador. Aqui, por exemplo, no meu computador, eu utilizo o idioma inglês. Então, eu estou nessa segmentação aqui de pessoas, tá? Não é a língua que eu falo, não é a minha língua mãe, mas é a língua que eu utilizo para acessar a internet. E o que o Google pode pegar, como ele vai entender, é a forma que eu acesso a internet, né? O que ele sabe de mim é isso. Então, eu recomendo você deixar aqui por padrão mesmo, mas nesse caso aqui, eu já vou segmentar para Brasil. Aqui tem algumas opções também com relação ao local, tá? Por exemplo, aqui na meta, eu posso selecionar aqui pessoas que estão na região de segmentação e têm interesse nelas, que é o recomendado, ou seja, são as pessoas que estão no Brasil ou têm interesse no Brasil. Tá? Ou seja, são pessoas que fazem pesquisas relacionadas ao Brasil, que demonstram que tem alguma relação com o Brasil. Aí se você marcar aqui na segunda opção, já são pessoas que só estão no Brasil, e a terceira opção são só pessoas que pesquisam essa região aqui e não estão no Brasil. Então eu recomendo que você deixe essa primeira opção mesmo, porque assim a gente vai pegar as pessoas que pesquisam coisas relacionadas ao Brasil, nesses idiomas aqui. Então, acho que faz mais sentido deixar isso aqui, tá? Então, isso aqui também é importante. Porque se você for um negócio local, não faz sentido você deixar essa opção marcada, né? Melhor você marcar aqui que são pessoas que estão na sua região, e não pessoas que já passaram pela sua região, né? Não faz sentido. Então, isso aqui é uma opção importante também. E daí, isso aqui vai se juntar com essa opção aqui para dar segmentação aí para o seu público. Depois, nós temos aqui selecionar público-alvo. A gente não vai ver isso aqui agora, que é uma coisa mais avançada. Como isso aqui é um tutorial para você criar uma campanha iniciante, então não precisa entrar, a gente não vai entrar aqui no mérito de várias coisas que já são de nível mais avançado, que só vão mais te confundir do que te ajudar, tá? Nesse momento você pode seguir aqui o mais básico que a gente está fazendo. E depois aqui é o orçamento para você investir. Quanto que você quer gastar por dia? Veja que aqui ele fala valor médio, né? Valor médio quer dizer que vai ser em torno disso daqui. Então, por exemplo, se você colocar R$50 que você quer gastar por dia, ele pode gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas ele sempre vai fechar o seu orçamento no mês lá sem passar do seu orçamento mensal. Então, não tem que se preocupar
se ele passar aqui um dia ou outro, passar para 60, 70 reais. Ele vai sempre estar compensando no outro dia e isso ele vai usar para otimizar para melhores resultados. Então aqui ele até fala que você não vai pagar mais do que seu orçamento diário multiplicado pelo número médio de dias no mês. Então ele pode passar um pouquinho alguns dias, mas ele vai compensar nos outros para não passar do seu orçamento mensal, tá? Então aqui você vai colocar o seu valor médio e aqui acho que você consegue começar aí a partir de R$5, você já consegue começar. E depois a questão de lances aqui, né? Ele pergunta qual métrica que você quer focar e aqui você pode deixar o padrão, mas eu recomendo que nesse caso você escolha cliques, né? Por mais que ele recomende aqui a conversão, aqui em cliques ele vai... você vai pagar por cada vez que as pessoas vão clicar no seu anúncio e ele vai otimizar o seu anúncio para obter mais cliques. Então, como essa é uma campanha para você que está começando, eu recomendo fazer dessa forma aqui. Porque conversões já é uma questão mais avançada, né? Já é uma coisa que, se você não está tendo conversões ainda, seja em cadastros ou seja em vendas, isso aqui pode prejudicar a sua campanha, porque ele não vai saber como direcionar o seu anúncio, porque ele não tem ideia de como é uma conversão ainda no seu site. Então isso pode até te prejudicar. O ideal é que você coloque cliques, porque assim, cada clique que você obtém é uma pessoa que no mínimo vê o seu site, vê o seu produto. Aqui você pode definir também um valor máximo que você quer pagar por clique. Então, por exemplo, eu quero pagar no máximo R$1 por clique. Para mim, vale a pena pagar só isso. Mas isso aqui já é uma coisa para um nível mais avançado, porque você já tem que saber o quanto vale um clique, né? Você tem que saber, sei lá, a cada 100 cliques de pessoas que vão para o meu site, eu faço uma venda de R$200 e eu pago R$1 por clique. Ou seja, a cada R$100 gastos, eu lucro mais R$100 porque eu faço uma venda de R$200. Aí sim você sabe qual é o custo máximo que você pode pagar por clique, porque você já tem a noção, né, do quanto vale a pena para você investir. Se você ainda não tem essa noção, como a gente está fazendo aqui para uma pessoa iniciante, né, você ainda não tem uma noção de quanto isso custa, deixa aqui na estratégia de maximizar cliques e ele vai trabalhar no clique melhor possível, no melhor valor possível. E com o tempo, fazendo isso aqui, você vai entendendo melhor como isso funciona e daí sim você vai conseguir utilizar aqui e limitar a sua estratégia. Depois nós temos aqui mais algumas configurações, como aqui em conversões, que eu não vou entrar no mérito disso agora, mas aqui em programação é importante. Para você que tem, às vezes, um negócio físico e você só quer atrair pessoas num determinado horário, você quer atrair as pessoas para um happy hour, o ideal é que você tenha um horário para anunciar. Então, você pode anunciar, por exemplo, de segunda a sexta, na parte da tarde. Ou você pode anunciar somente um dia ou outro para uma promoção que vai acontecer na terça-feira, no final do dia. Você pode fazer aqui, anunciar com uma programação específica. Mas se não é o seu caso, se você... aqui no meu caso, por exemplo, um curso online, eu posso anunciar 24 horas por dia e eu vendo 24 horas por dia, todos os dias. Então não faz diferença mexer nessa programação aqui. Aqui em rotação de anúncios, não precisa mexer também, deixa o padrão aqui para ele priorizar o anúncio com melhor desempenho. Porque dessa forma ele vai ver qual do seu anúncio tem melhor desempenho na hora de estar rodando lá, que tem mais cliques, que tem mais conversão de acordo, né, com a otimização da sua campanha. E ele vai mostrar o que tem sempre melhor performance, isso vai te ajudar também aí com o seu orçamento, tá? Então não precisa mexer aqui. Depois nós temos as extensões de anúncios. Essas extensões, elas adicionam informações extras nos seus anúncios, tá? Por exemplo, deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Hotel em São Paulo. Quando eu faço essa pesquisa, veja que aqui aparece o Booking e ele aparece essas informações extras aqui embaixo, tá? Isso aqui é justamente isso aqui, ó, site links, que são outros links para o site também, mas com informações extras que podem melhorar, né, o seu anúncio, a performance do seu anúncio e também a ocupação aqui na página, né? Veja que ele ocupa bem mais espaço que um anúncio simples. Então isso aqui faz o seu anúncio se destacar muito melhor e também tem outras oportunidades. Se a pessoa leu isso daqui e não interessou, isso aqui pode interessar ou ainda isso daqui. Então isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, eu não vou entrar nesse mérito agora de fazer essa criação de site links, mas é só para você saber o que significa e mais para frente você vai utilizando aos poucos, tá? Extensão de frase também ela é um adicional, né, que você vai colocando aqui no seu anúncio. Então são informações complementares e depois extensões de chamadas que você pode adicionar número de telefone no seu anúncio, entre outras opções, tá? Então aqui você pode adicionar endereço, você pode adicionar outras coisas que vão acrescentar aqui mais informações nesse anúncio aqui, vão te ajudar a atrair mais pessoas para clicar no seu anúncio.
Depois a gente vai em salvar, continuar, a gente não vai utilizar essas opções aqui por enquanto. E aqui na próxima etapa, ele já vai pedir pra gente configurar um grupo de anúncios, tá? Então aqui ele já vem por padrão, a gente não vai mexer nisso aqui, criar grupo dinâmico, porque isso aqui já é uma coisa mais avançada. E depois ele vai pedir pra gente dar um nome pro nosso grupo de anúncios. Então, por exemplo, para esse grupo, eu posso anunciar esse curso segmentado para um tipo de palavra-chave, para um tipo de público diferente, e depois criar um segundo grupo para anunciar para outro público. É para isso que serve a separação de grupos, tá? Dentro desse grupo, você vai criar vários anúncios segmentados para um mesmo público. Então, se você quer fazer para públicos diferentes, você usa grupos diferentes. Então, aqui vamos utilizar esse grupo aqui para oferecer esse curso para pessoas que têm interesse em comprar. E essas pessoas que têm interesse em comprar são as pessoas que estão no que a gente chama no marketing digital de fundo do funil. São as pessoas que estão buscando já diretamente pela compra, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu posso chamar esse grupo do fundo de funil. Então, aqui eu vou adicionar as palavras-chave agora, que é para onde o meu anúncio vai ser direcionado. Quando as pessoas pesquisarem no Google por essa palavra, vai mostrar o meu anúncio. Aqui eu vou adicionar as palavras coerentes com o fundo de funil, né? O que é o fundo de funil? É a pessoa que vai lá no Google e digita comprar curso de marketing digital, por exemplo. Tá? Ou comprar curso de negócio digital. Curso de negócios digitais, curso de marketing digital. Até que essas duas aqui não são tão fundo de funil porque não tem a palavra comprar, né? O fundo de funil é quando a pessoa já está lá no nível avançado da jornada de comprador, que é quando a pessoa já decidiu que vai comprar, ela está pesquisando por preços, né? Então, por exemplo, se você é uma loja que vende, sei lá, que vende PlayStation, por exemplo, a pessoa que quer comprar um PlayStation, ela vai pesquisar, por exemplo, PlayStation 5 preço. Ela já está pesquisando preços, tá? A pessoa que quer, a pessoa que ainda não está pronta para comprar, ou seja, ela não está ainda no fundo do funil, ela está pesquisando outras coisas relacionadas a PlayStation. Então, por exemplo, aqui, PlayStation 5, aqui já dá pra gente ter uma ideia, né? Design. A pessoa tá pesquisando outras coisas, quem sabe uma hora ela resolva comprar, mas ela ainda tá ali no meio do funil, ainda tá sendo convencida, né, a comprar esse produto. Então, essa é a diferença. No fundo do funil, a pessoa já vai digitar aqui PlayStation 5, comprar, melhor preço, barato. Ela já vai usar esse tipo de palavra, tá? Então, isso aqui já pode ser considerado um meio de funil porque não tem a palavra comprar. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está pesquisando por cursos de negócios digitais porque ela quer conhecer os cursos que tem no mercado. E se o seu aparecer na frente, ela pode entrar lá, ler. E a sua carta de vendas, se for boa, pode convencê-la a comprar. Então, isso aqui pode levar ela para compra também, mas não é bem fundo de funil, tá? Mas é só um exemplo mesmo para você entender que tipo de palavra-chave você vai utilizar aqui de acordo com o seu objetivo. Se você quer vender, você vai utilizar palavras-chave de fundo de funil, tá certo? Então, você vai adicionar algumas palavras aqui. Veja que aqui ele já trouxe, né? É o nosso site já. E aqui, se você quiser criar mais um grupo de anúncios também, né, para outras palavras-chave, você também pode. Agora eu vou clicar aqui em salvar e continuar para a gente ir para a próxima fase, que é a criação do anúncio em si, tá? Aqui a gente vai criar o nosso primeiro anúncio, a gente já fez a campanha, o grupo e agora a hora do anúncio, tá? A URL final é para onde as pessoas vão ser direcionadas, tá? O site, a página que elas vão acessar. Então, aqui, por exemplo, a página final do curso Negócio Digital Express é essa daqui. Então, eu vou copiar esse link aqui e vou colocar aqui, tá? O URL final. Depois, em título 1, eu tenho 3 títulos aqui. 1, 2, 3. Esse terceiro título aqui, ele não aparece, tá? Em todos os posicionamentos. Mas o primeiro e o segundo vão aparecer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, curso de negócios online. No segundo título, veja que ele vai contando aqui, a gente tem até 30 caracteres somente, tá? No segundo título, eu posso acrescentar aqui alguma informação importante também. Aprenda na prática. Aprenda na prática. Depois, o título 3, o ideal é que ele seja um título mais independente, porque ele, né, nem sempre vai aparecer aqui. Crie seu negócio hoje. Depois, o caminho de exibição, que é o que vai aparecer aqui, tá?
Esse caminho de exibição pode ser, o ideal é que você adicione uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, caminho 1, curso, ou não precisa adicionar também caminho 2, curso de negócios, tá? Então, eu posso adicionar e vejo que ele vai aparecer aqui. Aqui é a visualização para celular, tá? Se eu clicar aqui, eu vejo como vai aparecer na web. Então, aqui, ó, curso de negócios, tá? Então, eu posso adicionar aqui esse caminho para ficar mais... ficar com a carinha melhor, porque às vezes essa URL aqui, ela não é tão amigável, né? Então, aqui a ideia é você criar uma URL amigável, interessante. E depois nós temos a descrição do nosso anúncio, que vai aqui embaixo. Aqui na descrição você pode complementar aí com todas as informações com relação ao seu produto. Então aqui a gente pode utilizar até 90 caracteres. Então eu vou escrever aqui o caminho mais rápido ao que interessa para você criar, mais rápido e direto, seu negócio na internet. Deu certinho, ó. Deu certinho essa frase aqui. E depois eu posso complementar aqui essa informação. Veja que ele já vai preenchendo aqui também. Então eu vou copiar aqui informações da minha página aqui que fica mais fácil, tá? Aqui, você não precisa ver 200 vídeos nem ser um guru de marketing para fazer isso. Na verdade eu tenho que reescrever isso aqui porque isso aqui não pode ser tudo maiúsculo, tá? Senão seu anúncio não é aprovado. Tá? E aqui no título também não pode ser tudo maiúsculo. Agora, para finalizar esse anúncio aqui, eu posso criar aqui em salvar e continuar para ir já para o próximo passo, a confirmação das informações. Mas se você quer criar um novo anúncio, você vai aqui em salvar e criar um novo anúncio, tá? Para você criar várias opções de anúncio dentro desse grupo. Mas se você não quiser fazer isso agora, não precisa. Você pode fazer isso depois, entrando lá na sua campanha, criando novos anúncios, novos grupos. Pode editar tudo isso aqui depois, tá? Como a gente está fazendo aqui um tutorial bem objetivo, então a gente vai criar somente esse anúncio aqui e vamos clicar em salvar e continuar. E aqui ele vai me mostrar os detalhes, né? Um resumo, basicamente, de tudo que a gente fez aqui. Então aqui é o resumo da minha campanha e começa nessa data, para o Brasil, idiomas inglês e português, orçamento de R$50 por dia, sem nenhuma meta selecionada, mas a gente colocou para otimizar para cliques, né? Então vai levar cliques para o nosso site e daí o nosso site vai fazer o resto do trabalho de vender ou não. E estratégia de lances a gente deixou em cliques para maximizar cliques. Aqui também tem detalhes, né, com relação ao nosso anúncio, o nome do grupo de anúncio e as palavras-chave que a gente escolheu. Vamos clicar aqui em continuar na campanha. E aqui ele vai trazer a gente aqui já direto para dentro da nossa campanha, tá? Então vejo que aqui a gente está dentro da campanha. Aqui no Google Ads você vai navegar pela sua campanha basicamente aqui por cima, tá? Quando você estiver dentro de uma campanha ou dentro de um grupo. Então aqui na lateral, veja que eu não estou vendo o menu campanhas aqui, tá? Então isso às vezes pode te confundir um pouco, falar, nossa, mas cadê o menu campanhas? É porque você está dentro de alguma coisa, ele vai estar aqui em cima daí, os atalhos para você voltar para trás. Então aqui ele já me trouxe dentro da minha campanha, então eu já vejo aqui o meu grupo, tá? E aqui eu já consigo ver as métricas, né, que vão ser mostradas aqui, depois que ele estiver rodando. E entrando aqui nesse grupo, ele vai me mandar para o próximo passo, vejo que ele está vindo aqui, né, como se fosse uma hierarquia aqui de informação. Eu consigo ver as minhas palavras-chave escolhidas, ele dá aqui várias verificações, tá? Ele mostra aqui algumas coisas dessa palavra e conforme o anúncio for sendo mostrado, você consegue ver quais as palavras que estão trazendo cliques e impressões para você. E aqui na lateral você consegue ver também outras informações. Se eu clicar aqui em anúncios e extensões, eu vejo os meus anúncios, né? Esse anúncio que a gente criou, ele está aqui. Eu posso editar ele aqui ou copiar para fazer uma segunda versão com as mesmas informações, mudando aqui um título ou outro. E aqui, principalmente isso aqui, ele está com status em revisão. Tá? Depois que você cria uma campanha, ela não vai direto para o ar, tá? Ela não vai direto sair mostrando na internet. Ele vai para revisão, que é quando o algoritmo do sistema vai verificar se o seu anúncio é compatível com as políticas de anúncio, né? Então, por exemplo, como eu mencionei antes, você não pode utilizar aqui tudo em maiúsculo, tem certos nichos que é mais complicado você anunciar aqui, algumas palavras que você utilizar aqui ele pode reprovar o seu anúncio, então tudo isso o algoritmo vai estar verificando até a aprovação. Quando você criar a sua primeira campanha, assim, eu acabei de criar minha conta e estou criando minha primeira campanha,
pode ser que essa revisão aqui leve alguns dias, tá? Pelo que eu tenho visto, o pessoal aí tem levado 2, 3 dias para aprovação desse anúncio aqui. Então não se desespere, não se preocupe, né? Apenas aguarde, porque isso aqui vai ser uma hora, ele vai dar um status aqui, vai mudar esse status. Quando você quiser saber se ele foi aprovado ou não, você precisa vir aqui em anúncios, tá? Então você entra na campanha, que vai estar aparecendo aqui do lado, entra lá na sua campanha, entra no seu grupo e depois veja aqui, o seu anúncio vai estar aqui, tá? Se ele foi aprovado ou não. Se você entrar, por exemplo, vamos voltar aqui, se você entrar aqui nesse menu, no seu menu de campanhas, vou entrar aqui dentro dessa campanha específica, ele vai mostrar aqui sempre o status qualificado, tá? Tá qualificado, mas a aprovação mesmo você vai conseguir ver aqui dentro do seu anúncio, tá? Esse status aqui, revisão, só vai mudar aqui, lá fora não vai mudar nada. Então não confunda, né, aquele status lá de qualificado com esse status aqui de aprovado. Então agora é só aguardar que a nossa campanha vai ao ar aí em poucas horas ou poucos dias, se você estiver começando agora a sua conta. Depois os dados vão começar a aparecer aqui, né, os dados de cliques, impressões e as suas conversões aqui, tudo você vai conseguir visualizar por aqui. Para voltar lá pro início, né, a gente vem no menu principal aqui, todas as campanhas, e você vai conseguir visualizar aqui todas as suas campanhas ativas, né? Você pode vir aqui também e selecionar todas ou somente as ativas para você ver somente o que está rodando agora, tá? Ah, Simeia, eu não quero mais fazer anúncio, não quero mais gastar dinheiro. Como que eu faço para pausar? Vem aqui nesse verdinho aqui e clica em pausar, tá? Dessa forma a sua campanha vai parar de rodar e você vai parar de gastar dinheiro, você vai pagar o que já tá aparecendo aqui como um custo, tá certo? Agora eu recomendo para você que tá começando que você dê uma navegada por tudo aqui para entender todos esses dados, tá? A criação de campanha básica é isso que a gente fez hoje, tá? Que tem uma campanha pronta para rodar. Mas conforme você for utilizando, você consegue fazer algumas modificações aqui nessa segmentação, tá? A gente fez nas palavras-chave, mas você pode aqui em público-alvo adicionar outros públicos, páginas de destino, vídeos também, se você quiser divulgar um vídeo seu. Aqui informações demográficas, você também vai mexer no público que você está anunciando. Como a gente não preencheu esses dados durante a criação da campanha, ele está anunciando para todas as idades, e você pode vir aqui e falar, não, o meu público não tem essa idade aqui, excluir isso aqui do grupo de anúncios, tá? Então a qualquer momento você pode estar gerenciando isso daqui. Então aqui você vai encontrar várias informações, tá? O ideal é que você dê uma fuçada legal aqui para que você consiga entender esse painel aqui, que às vezes ele pode parecer meio confuso. Então é legal que você dê uma fuçada geral para pegar mesmo o jeito da coisa, e aos pouquinhos você vai implementando uma estratégia nova, uma segmentação diferente, criando uma campanha diferente, com metas diferentes, tá? Pra você aprender é só desse jeito, é só fuçando mesmo, tá? Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Não esquece também de compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam aprender também a criar campanhas no Google Ads. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.